Oi, amores! Preparado para mais uma aulinha de história? A prof hoje vai estar falando sobre bairros indígenas dentro da nossa cidade e pelo Brasil. Mas antes da gente começar sobre isso, a prof quer falar um pouquinho sobre a história do nosso país, tá? Então, assim, de onde os índios vieram, né? Da Índia, prof? Não. Vamos lembrar, tá? A gente sabe que os primeiros moradores do nosso país, quando os portugueses chegaram aqui, quem estava aqui eram os índios. Então os índios viviam aqui tendo suas próprias culturas, caçavam, plantavam, para eles poderem se manter. Só que os portugueses chegaram aqui e infelizmente mudaram a realidade da vida deles. Como o Brasil tinha muitas riquezas, eles começaram a usar os índios para poder extrair essas matérias-primas, essas riquezas e levarem para Portugal. Então toda a cultura indígena ela foi deixando de lado. E com a chegada e a colonização dos portugueses, infelizmente foi introduzida a cultura dos portugueses nas tribos indígenas. Nós sabemos que culturas são coisas herdadas de geração em geração. E aquilo que eles tinham como vida passou a ser visto de forma diferente. Uma das coisas mais tristes que aconteceu na nossa história é que os portugueses escravizavam os índios para poder retirar essa matéria-prima, como a prof acabou de falar. Só que no meio de tudo isso, o que acabou acontecendo? Muitos morreram, aos milhares na verdade, certo? Alguns porque não eram acostumados com esse estilo de vida, outros porque com as chegadas dos portugueses aqui, automaticamente veio junto com eles vírus, doenças, e eles acabavam morrendo porque não tinham sistema imunológico forte para poder sobreviver a esses vírus que os portugueses já estavam acostumados. Uma outra questão também acontecia é que muitos deles não cediam as suas terras e acabavam entrando em conflito e acabavam morrendo. Por quê? Porque a realidade da cultura deles era muito diferente da dos portugueses. Então o tempo se passou e grande parte dos índios hoje vivem retirados nas matas e outros, devido à colonização das cidades, a cultura da cidade acaba influenciando na vida deles e eles vivem sobre nós. Então, como vocês leram no livro, hoje tem um órgão, a Fundai, que ela ajuda a fazer com que essas pessoas sobrevivam e mantenham as suas culturas. Porque devido à realidade da triste história que eles têm, infelizmente a cultura indígena está se perdendo. E grande parte da nossa história a gente herda por eles, inclusive nomes de ruas, de bairros, de pessoas, alimentos que a gente come na nossa mesa, que vem devido à cultura indígena. E atualmente, como que esses índios sobrevivem, prof? Então, alguns índios vivem, como eu falei, no meio das matas, certo? Existem muitas tribos no Brasil, e inclusive aqui em Joinville nós temos na região de Piraí e na região de Pindaberaba também, sabe? Tanto que é muito comum nós vermos vários índios nos semáforos da região vendendo cestos, balaios, que é o que eles fazem para sobreviver hoje. E ainda há uma dificuldade muito grande desses índios para eles estarem sobrevivendo, porque as terras que eles conseguem por meio do governo nem sempre é suficiente para eles plantarem e colherem para sobreviver. Também é um dilema e é muito difícil o acesso à educação, devido à cultura deles serem muito diferentes da nossa cultura. Mas é importante a gente respeitar e saber manter a cultura que eles têm, porque é uma história que precisa ser preservada e que faz parte da nossa vida também. Aqui a prof colocou para vocês uma imagem dos índios da nossa região. Olha só que interessante. No livro, na página 63, está pedindo para você pesquisar e fazer um textinho falando sobre essa tribo indígena da nossa região. Então, a prof deixou esse textinho pronto para você copiar aí. Você vai dar pausa no texto e vai copiar exatamente o que está aqui. Olha só. Na região de Joinville, possui cerca de 10 tribos indígenas. Interessante, né? Quanta! E às vezes a gente não percebe a quantidade que tem. Eles vivem na região do Piraí, em Tarumã, em Arapari e outras localidades próximas também. Os estudos da ocupação de terras pela etnia Guarani no litoral norte de Santa Catarina tiveram início em 1996. Ou seja, esses índios eles vieram para cá em função da construção e da duplicação da BR-101. Então eles vieram, né, se apossaram das terras e mais tarde conseguiram pelo governo, como se aquelas terras fossem deles, tá bom?
e ainda sobrevivem por meio de artesanato, e outros, né, que acabam deixando, vamos assim dizer, a sua cultura de lado e tendo uma vida como a nossa, diferente da nossa. E para finalizar, a Prof deixou aqui uma foto da cultura deles, da dança deles, que ainda existem tribos que conseguem manter, certo? As suas danças, suas músicas, suas tradições, e uma foto do artesanato que eles também vendem nas ruas para poder sobreviver. E é por isso que existem vários bairros indígenas e que precisam ser respeitados devido às tradições que eles precisam manter da cultura dele, que é extremamente importante, né? E claro, devido à história do nosso Brasil também. Beijo, amores!